Bom, continuando, a classificação dos comprimidos. Agora vamos ver como é classificado os comprimidos. Os comprimidos eles podem ser classificados em relação à forma, perfil e superfície. Então aqui como a gente pode ver, fórmulas planas, fórmula circular, não sei se dá para ver direito, fórmula alongada, teria que ter uma fórmula aqui, mas não tem, às vezes a gente tem comprimido quadradinho, e também entre outras fórmulas, que nem aqui eu coloquei um triângulo, tá vendo? Bom, o comprimido também, só para vocês saberem, tem muitos comprimidos que tem essa marquinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Ó? Bem no meio aqui, ó, no caso desse aqui, ó. Esses comprimidos que tem essa marquinha, ele possibilita para você o fracionamento, você fracionar, dividir aquele comprimido em dois. Então, por exemplo, se esse comprimido teria 25 miligramas no total, você dividindo nessa marquinha certinho, você teria 12,5 em cada parte. Só que os comprimidos que não tem essa marquinha, ele não possibilita esse corte. Porque você, quando vai cortar, você não vai cortar totalmente certo. Então, você vai estar jogando uma dosagem maior para um outro lado e uma dosagem menor para o outro, não tendo a dosagem específica de cada lado. Então, por exemplo, se o médico prescreve para você tomar 12,5, mas só tem um comprimido de 25. Se ele não tiver essa marquinha, não adianta, você não vai conseguir partir ele em partes iguais, tá? Você não vai conseguir ter a dosagem especificada de cada lado. Um lado vai ter maior, outro menor. Já quando ele tem essa marquinha, ele possibilita você cortar certinho na metade, na dosagem ao meio, tá? Então você também tem, no caso da classificação dos comprimidos, o perfil. Ele pode ser plano, que é uma superfície reta, convexo, côncavo e chanfrado. A superfície ela pode ser revestimento por película ou revestimento por açúcar. O revestimento que às vezes a gente vê no comprimido, ele serve também para proteger o fármaco, porque às vezes o fármaco é sensível à luz, então eles fazem um revestimento para a proteção do fármaco, ou eles fazem um revestimento para que esse comprimido comece a se desintegrar no estômago, no intestino, no seu lugar correspondente. Os adjuvantes. Os adjuvantes são substâncias inertes que são incorporadas à formulação dos comprimidos para melhorar as características, como estabilidade, biodisponibilidade, aceitabilidade do paciente, forma, tamanho, escoabilidade dos pós, entre outros. Os principais adjuvantes utilizados são diluentes, absorventes, aglutinantes, desagregantes, lubrificantes e molhantes. Então, para vocês verem que os adjuvantes eles são complementos para que venha melhorar esse comprimido. Então, os adjuvantes ele pode melhorar esses comprimidos para ter uma melhor aceitação para o paciente. Mas só isso? Não. Os adjuvantes eles também melhoram o comprimido. Eles vão fazer com que aquele comprimido se desintegre mais rápido, onde ele tem que desintegrar. Eles podem ser acrescentados também para melhorar aqueles comprimidos. Vocês já viram, não sei se vocês já compraram comprimidos, que às vezes você pega ele esfarela. Ali, os adjuvantes utilizados não foram os melhores para deixar aquele comprimido mais durável, com mais durabilidade. Também tem adjuvantes que eles permitem que você coloque para que o comprimido não se grude no maquinário. Então ele vai fazer com que, no caso do lubrificante, ele vai fazer com que aquele pó não fique aderido no maquinário.
tá? Nesse slide, vamos ver alguns adjuvantes, as suas definições e os exemplos de adjuvantes. Então, o primeiro adjuvante que nós vamos ver vai ser os diluentes. O que são os adjuvantes diluentes? Para que eles servem? Eles servem para aumentar o volume do pó, para permitindo a obtenção de uma forma farmacêutica de tamanho adequado e permitir a compressão direta. Então, os diluentes eles são muito utilizados para quê? Porque se você tiver só o ativo para fazer o comprimido, às vezes só aquele ativo ele não tem o tamanho, ele não tem a quantidade necessária para você fazer a compressão do comprimido. Então, o que acontece? Você acrescenta um diluente para que possa ter o tamanho correto e ajudar na compressão daquele comprimido. Tá? Então, o diluente ele vai aumentar o tamanho do volume, facilitando a compressão na hora de você fazer o seu comprimido. Quais são os exemplos que temos de diluente? São lactose, sacarose, cloreto de sódio, manitol. Esses são os exemplos solúveis. Tá? Vocês têm os exemplos insolúveis, que é o amido, celulose, microcristalina. E você tem os mistos. Os mistos, os diluentes mistos, eles têm tanto a parte, eles têm o solúvel e o insolúvel, tá ok? Os absorventes, eles são incorporados no comprimido para quê? Para reter água, para que não possa deixar aquele comprimido absorver a água ou umidade do meio externo, fazendo com que aquele comprimido desintegre. Então, às vezes, você vai lá, compra um comprimido numa farmácia e você vê que ele está desintegrando. O que pode ter acontecido? Aquele adsorvente ter absorvido muita água da umidade e acabar alterando, provocando assim a quebração. Então, você coloca um adsorvente para que, quando ele entrar em meio em contato, ele absorva a água para que ele possa não quebrar com facilidade. Tá? Quais são os exemplos? Amido e lactose. Os aglutinantes, eles são substâncias que aumentam o contato entre as partículas, devido à sua alta capacidade de agregação, compactação, permitindo a formação dos grânulos. Lembra na aula de grânulos que a gente acrescentava um aglutinante? Esse aglutinante vai fazer com que pequenas partículas se ajuntem, formando um grânulo maior, facilitando assim na hora que você for comprimir ele para fazer o seu comprimido. Quais são esses aglutinantes? Açúcares, lactose, glucose, manitol, sacarose. Esses são os aglutinantes açucarados, que têm gosto de açúcar. Tem os mucilágenos, que são gomas arábica, goma de amido, goma agraganta. E tem os polímeros, que é o PVP. Lembrando, o aglutinante serve para juntar as pequenas partículas do fármaco, transformando ela em partículas maiores para ajudar na hora da aglutinação. Continuando, existe também os adjuvantes que eles são desagregantes. Porque quando você toma um comprimido, aquele comprimido ele tem que se desintegrar. Então, o que acontece? Você usa um desagregante nesse comprimido para promover a ruptura daquele comprimido. Quando ele entra em contato em meio água, ele começa a romper o comprimido. Porque imagina, você toma um comprimido igual milho, suponhamos. Vai lá, você come um milho, não mastiga direito, o comprimido não tem que ser mastigado. Existe comprimido mastigado? Existe, mas no caso, só fazendo uma comparação. Você come um milho, engole aquele milho. Seu estômago não consegue desintegrar aquele milho. Quando você vai ao banheiro, aquele milho sai inteiro. Então a gente coloca um desagregante para quê? Para que quando você tomar aquele comprimido,
ele absorva a água e ele comece a desintegrar para liberar o fármaco. Por isso se usa também um desagregante no comprimido. Quais seriam esses desagregantes? Amido, celulose microcristalina, PVP, modificador, amido pregelatinizado. Então, para vocês verem que às vezes tem adjuvante que ele vai ter duas funções. Ele vai ser desagregante e ele também vai ter uma outra função. Ele pode ter também ser lubrificante e ter uma outra função também, tá? Lubrificante. O lubrificante ele vai facilitar o deslizamento do pó ou grânulos pelo maquinário. Vai impedir que aquele seu pó se agrude ou se adere ao maquinário, melhorando assim o escoamento daquele pó no maquinário. Quais são esses lubrificantes? São ácido esteárico, talco, mas o talco não é aquele que você usa em bebê, é um talco industrializado, e esterato de magnésio. Temos também como adjuvante os molhantes. O que os molhantes fazem? Ele permite um melhor contato da água com a forma farmacêutica, favorecendo a sua entrada para o interior e contato com o desintegrante. Então, o molhante ele vai facilitar a entrada da água no interior do comprimido, ajudando assim o comprimido a se desintegrar. Tá? Então, essa é a função do molhante. Ele vai puxar a água para dentro do comprimido, que vai encontrar o desagregante e vai começar a desprender o fármaco, quebrar aquele comprimido para desprender o fármaco da fórmula. Então, deu para entender até agora o processo de adjuvante das fórmulas? Tá ok? Deu para entender?